Olá, seja bem-vindo a mais um encontro da IBLE. É sempre uma alegria receber você e sua família aqui na nossa igreja. Recado para alguns homens: Feliz Dia dos Pais. Que Deus te abençoe grandemente, te dê sabedoria para conduzir sua família nos caminhos do Senhor. Eu ganhei 2 presentes, dos meus filhos, 2 livros. Então, ganhei esse livro Contra a Idolatria do Estado, o papel do cristão na política, do Franklin Ferreira. Um ótimo livro, principalmente para os dias de hoje que nós estamos vivendo. Indico essa leitura. Já passei no grupo dos homens, então, se você puder, leia esse livro. É muito importante para a sua caminhada cristã e para a condução da sua família também. Um outro livro que eu ganhei, A Importância de Israel. Por que o cristão deve pensar de maneira diferente em relação ao povo e à terra? Então, é um ótimo livro falando sobre Israel e o plano de Deus para essa nação. Então, recomendo também a leitura desse livro, da Edições Vida Nova, os 2. Então, é sempre bom receber presente, mas creio que o maior presente, ou o melhor presente que um pai recebe é a presença dos filhos, passar aquele tempo juntos, se alegrar, Sabemos que nem tudo é mil maravilhas, Essa é a vida real, Ser pai exige muitas responsabilidades. Então, peço suas orações para que você ore pelos pais da IBLE, para que possamos ser firmes, para que possamos amar os nossos filhos de acordo com a palavra de Deus. Então, vamos continuar orando, também pela Meire, que está internada ainda. Ela teve algumas melhoras e que Deus tenha misericórdia dela e também da família. Continue orando pelo nosso irmão Isaías. A prefeitura não está querendo liberar o remédio que ele precisa, então está na justiça. A nossa oração é que o irmão tenha tudo que ele precisa para seguir a sua caminhada. O nosso desejo é que ele continue servindo ao Senhor junto conosco e que Deus continue cuidando de tudo aquilo que ele necessita. Abençoe a família também do nosso irmão. Eu agradeço ao Senhor pela sua vida, pela sua participação online, a sua participação em vários outros ministérios. É importante que se diga que nós estamos em um culto online, é o nosso encontro. Temos outros encontros também, então tem pessoas participando. É uma grande alegria saber que os servos do Senhor estão comprometidos com a obra. E você está servindo? Se você tem desejo de servir o Senhor, de participar em algum ministério, fale comigo. Algumas pessoas têm falado, nós temos líderes de alguns ministérios e o nosso desejo é que todos façam a sua parte. Então isso vai ser uma grande bênção na obra do Senhor, e quando os filhos de Deus trabalham, servem, isso traz um grande incentivo para os outros irmãos. Lembra que a obra não é nossa, a obra é do Mestre. Então nós estamos servindo ao Senhor da obra, que é o nosso Deus, e Ele nos chama de cooperadores. É um privilégio para nós. O trabalho não é fácil, mas ele é satisfatório, ele traz uma satisfação, principalmente quando nós vemos pessoas amando e servindo ao Senhor. Convido você a orar junto comigo nesse momento. Querido Pai, nós agradecemos porque o Senhor é um Deus bom. E eu clamo ao Senhor pelos pais da IBLE, homens que te amam, homens que estão crescendo espiritualmente, homens que não são perfeitos, que eles possam colocar, que nós possamos colocar, Deus, os nossos planos, os nossos projetos, os nossos sonhos, os nossos desejos nas Tuas mãos, Deus, para que a Tua vontade seja feita. Deus, eu também clamo pelos pais, como o irmão Isaías, que o Senhor esteja cuidando e suprindo as suas necessidades. Cuida do seu João, pai do Paulo, que o Senhor tenha misericórdia dele, Pai. E também esteja ali consolando e dando força para o Paulo. Assim como eu peço a Deus pelos irmãos e irmãs da nossa igreja, por todos aqueles que têm participado do nosso encontro online. Que seja, ó Deus, essa noite um tempo onde nós vamos te adorar e te louvar, e também seja um tempo de edificação, que possamos crescer
no Teu conhecimento, Deus, para vivermos de uma maneira que agrada o Senhor. Abençoa a nossa noite, Deus, porque nós somos necessitados do Senhor. Nós Te louvamos e Te adoramos e oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que você tenha uma noite abençoada. Vamos louvar o nosso Deus. Tem suas preocupações, mantenha a fé, não deixe ir embora o sorriso que te faz ser criança. Eu sei que o dia amanheceu tão ruim, mas veja a graça em suas provações. Eu sei que tudo tem começo e tem fim. Eu sei que alguém ouve suas orações. Nenhuma folha cai sem ele saber que é permitido e tem razão e porquê. E essa tempestade já vai passar, e esse tempo te fará crescer. Eu sei que à noite vem a recordação, mas de manhã tudo faz novo outra vez. Eu sei que é difícil segurar a emoção. Eu sei também que se perguntam por quê. Eu vou aprender ainda criança mais sobre fé, amor e esperança. Eu vou aprender ainda criança mais sobre fé, amor e esperança. Eu sei que à noite vem a recordação, mas de manhã tudo faz novo outra vez. Eu sei que é difícil segurar a emoção. Eu sei também que se perguntam por quê. Eu vou aprender ainda criança mais sobre fé, amor e esperança. Eu vou aprender ainda criança mais sobre fé, amor e esperança. Eu vou aprender ainda criança mais sobre fé, amor e esperança. Nessa noite nós vamos falar sobre um pai que tinha 2 filhos, a parábola do filho pródigo, Lucas capítulo 15, versículos 11 a 32. Nós vamos ler, depois vamos orar e meditar no texto e trazer algumas aplicações para a nossa vida. Lucas capítulo 15, versículo 11 até o 32, diz assim: Disse mais, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe por herança. Então o pai repartiu seus bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo de modo irresponsável. E depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então se colocou a serviço de um dos cidadãos do país, e este o mandou para os seus campos para cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele, porém, caindo em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm fartura de comida, e eu estou aqui passando fome? Vou me levantar,
irei até meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também o melhor bezerro e matai-o. Comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Havia se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. O filho mais velho estava no campo. E quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. Este lhe respondeu: Teu irmão voltou e teu pai matou o melhor bezerro, pois o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Há tantos anos te sirvo e nunca desobedeci a uma ordem tua. Mesmo assim, nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com meus amigos. Chegando, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, mataste para ele o melhor bezerro. Mas o pai lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era justo festejarmos e nos alegrarmos, pois este teu irmão estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. Vamos orar. Querido Pai, eu agradeço, Senhor, pela Tua palavra. Nos ensina através desta passagem para que possamos viver de uma maneira que agrada o Senhor. Trabalha nas nossas vidas, Deus, para que possamos, ó Deus, lembrar que o Senhor é bom, que o Senhor é misericordioso, que o Senhor nos amou primeiro. Nós te louvamos e te adoramos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Jesus, ele conta esta parábola. Uma parábola é uma história onde Jesus ele pode usar objetos, personagens, lugares que eram de fácil entendimento para os seus ouvintes. E nessas histórias ele traz lições espirituais. Para quem Jesus está contando esta parábola? Capítulo 15, verso 1 e 2, você vai encontrar para quem Jesus está contando esta parábola. Verso 1 fala: Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se dele para ouvi-lo. Publicanos eram judeus que trabalhavam para os romanos, eles eram tidos como traidores, porque eles pegavam os impostos e muitos deles eram corruptos e ficavam ricos através dessas taxas que eram cobradas dos judeus. Os pecadores eram taxados assim pelos religiosos, porque eles tinham uma vida às vezes imoral, ou o trabalho que eles tinham era indigno, era impuro, de acordo com a visão desses religiosos. Então, nós temos já publicanos e pecadores, verso 2, mas os fariseus e os escribas o criticavam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então nós temos também fariseus e escribas, que eram os religiosos judeus da época, e eles estavam criticando Jesus, porque Jesus recebia esses publicanos e pecadores. Então, verso 3, Jesus conta esta parábola. Então, nós temos já ali quem são aqueles que são os ouvintes desta parábola. Jesus ele vai colocar aqui como ponto principal dessas parábolas que ele conta, nessa passagem. Ele começa falando sobre um homem que tinha 100 ovelhas, uma se perdeu, ele deixou as outras 100, e ele foi atrás dessa, e quando ele achou, ele fez uma grande festa. E essa festa, ela vai ilustrar a festa que acontece no céu, quando um pecador se arrepende. Ele também fala ele conta outra parábola, falando de uma mulher que ela perde as suas moedas em casa, e ela começa a varrer, a ir atrás dessa dracma. Então, quando ela acha, ela faz uma grande festa. E Jesus fala que no céu também há uma grande festa entre os anjos de Deus quando um pecador se arrepende. Então, Jesus fala sobre
aquele que estava perdido, e quando ele é achado, há uma grande festa, e é a festa que acontece no céu. E na passagem que nós vamos ver nessa noite, o pai que tinha 2 filhos, o filho mais moço, ele vai embora, ele se perde, e ele volta para casa arrependido. O pai o recebe, o perdoa e faz uma grande festa, mas o filho mais velho não gosta muito e fica chateado com tudo isso que o pai faz. Então, para nossa mensagem aqui agora, o filho mais moço da nossa passagem, ele vai representar publicanos e pecadores, pessoas consideradas longe de Deus, que estão perdidas. E aí o pai representando ou ilustrando Deus, e o filho mais velho representando ou ilustrando os fariseus e escribas. Nós vamos ver esses personagens agora, nesse momento. Então, um pai tinha 2 filhos. Vamos começar falando sobre o filho mais novo. Então, o filho mais novo, ele faz um pedido. Olha o versículo 11. Ele faz o pedido: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe por herança. Nesse pedido dele, não é um pedido muito amoroso da parte dele. Porque foi como ele dizer ao pai, mais ou menos assim: gostaria que você estivesse morto. Né? Ele quer os bens que ele receberia quando o pai morresse, a sua parte, mas ele quer agora. E aí o pai repartiu os seus bens entre eles, entre o filho mais novo e o filho mais velho. E aí ele entrega a parte dos bens que cabia ao filho mais novo, que seria 1/3 total dos bens, porque, segundo a lei, Deuteronômio capítulo 21, versículo 17, vai falar que o primogênito, o filho mais velho, ele recebia uma herança dobrada, ele recebia mais por ser o filho mais velho. Mas nós vemos que o pai, ele, ao pedido do filho, ele dá aquilo que ele pediu. Esse pedido é semelhante a um daqueles pedidos absurdos que às vezes nós fazemos para Deus, né? Às vezes nós oramos e aquele desejo do nosso coração, graças a Deus o Senhor não nos dá aquilo que nós pedimos, porque quando Ele dá aquilo que nós pedimos, que não é da vontade dEle, quando nós não estamos preparados para tal responsabilidade ou para ter aquilo se torna uma ruína, uma pedra de tropeço na nossa vida. Mas aqui o pai dá exatamente aquilo que o filho pediu. Então, ele se distancia do pai. Olha o versículo 13. Poucos dias depois, ou seja, ele já estava com aquilo maquinado e ele, poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as coisas, partiu para um país distante. Aí ele foi para um país distante, mas eu quero que você entenda que essa partida, esse distanciamento do pai, da casa do pai, ela não acontece com a distância de lugar, mas ela acontece primeiramente no coração. Ele já tinha isso no seu coração, e aí ele só precisava de uma oportunidade. E aí ele foi embora, ele se distanciou para longe, ele recebeu a sua parte, e aí nós vemos que ele foi realizar o seu sonho. Ele sonhava em desfrutar da sua liberdade longe do pai, longe da casa do pai, longe da orientação, longe da responsabilidade, longe do trabalho. Ele queria viver a sua liberdade, longe de obedecer regras. Ele abandona a casa do pai. Mas viver longe da casa do pai, aqui o pai, quando eu digo, estou falando sobre Deus, é um caminho para a ruína, é um caminho de destruição. E aí o texto fala que o pai deu dinheiro, né, a parte dele, ele partiu e lá desperdiçou seus bens. Desperdiçou, dissipou. Acabou os recursos, ele gastou tudo. Dá uma ideia que ele gastou com aquilo que era passageiro, que não tinha valor, porque não trouxe nada de volta para ele, foi embora. E também fala sobre uma conduta vergonhosa, vivendo de modo irresponsável. A ideia aqui de irresponsável é depravado. Dá uma ideia de um estilo de vida totalmente devasso, carnal. Não é à toa que quando o filho mais velho vai falar para o pai sobre
o irmão, ele fala, verso 30, ele fala: chegando porém este teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, né? Aí ele já vai falar, talvez eles ficaram sabendo, era um lugar distante, mas eles souberam que o filho estava vivendo ali de acordo com seus desejos, né? Ali querendo seguir os desejos do seu coração, sem nenhum freio, sem limites, longe da casa do pai. Nesse tempo que nós estamos passando, onde nós não estamos tendo culto presencial, mas nós estamos tendo culto online. Para muitas pessoas, a presença do lugar, né, de estar na casa, representa ali um lugar onde é uma prestação de contas, um lugar onde deve viver em santidade, mas infelizmente algumas pessoas, quando estão longe da casa do Pai, aqui falando uma ilustração sobre igreja, elas querem viver a vida seguindo os seus corações, na emoção ali dos seus desejos, querendo viver os seus sonhos de maneira desenfreada, sem pensar em Deus ou nas consequências. Mas nós vemos que para tudo tem um limite, há as consequências. Nós vemos que ele passou necessidades. Versículo 14 fala: e depois de gastar tudo. Por isso que a ideia de filho pródigo ou filho gastão. Seus recursos se esgotaram. Talvez ele tinha amigos de farra que gastaram o dinheiro junto com ele, mas quando o dinheiro acabou, o deixaram. E o pior, as circunstâncias estão desfavoráveis. Houve naquele país uma grande fome, pandemias. Alguns acham que as catástrofes acontecem por acaso, outros colocam tudo na conta do homem. O homem, ele faz tudo isso e é tudo consequência. Ok, nós sabemos que essas situações acontecem porque elas estão no plano de Deus, senão elas não iriam acontecer. O fim da festa, acabou a festa, ele começou a passar necessidade. E quando passamos necessidade, é o tempo onde nós nos lembramos da casa do Pai. E ele cria um esquema para sobreviver. Então se colocou a serviço de um dos cidadãos do país, e este o mandou para os seus campos para cuidar de porcos. Com a situação da fome, a pobreza, porque ele não tinha nenhum recurso, ele tinha a opção de voltar para onde? Para a casa do pai. De se arrepender e voltar para a casa do pai, mas não. Ele decide trabalhar com porcos. O porco era o pior tipo de animal impuro, considerado pelos judeus, pela lei. Ele decide trabalhar com porcos. E ele também acrescenta uma nova dieta para a sua vida, para o seu corpo. Olha o verso 16, ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Aí as vagens de alfarrobeira são indigestas para os humanos, iria fazer mal para a barriga dele, mas ele não tinha o que comer. Ele estava trabalhando e nem assim ele podia comer, porque ele não comeu, por quê? Porque ninguém lhe dava, nem isso ele tinha. Ali a oportunidade de comer o que os porcos comiam. Ele chegou ao fundo do poço, ou ele chegou ali ao lugar junto com os porcos, né? Então, ele estava numa situação humilhante. Dessa forma, Jesus, ele simboliza o que o pecador afastado da casa do Pai, ele está desamparado ali de cuidado. E ele passa uma humilhação. É o que o pecado faz na vida daquele que rejeita a vontade de Deus, daquele que quer seguir o seu coração, daquele que não se importa com Deus, daquele que não se importa com aquilo que Deus pensa, ou com o plano de Deus. Ele segue o seu coração. O pecado promete liberdade, mas, na verdade, ele traz apenas escravidão. Ele promete sucesso, mas ele traz frustração. Ele promete a vida, mas o salário do pecado é a morte. O rapaz pensou que encontraria nesse lugar distante, que ele se encontraria, que ele ia seguir os seus sonhos.
mas na verdade ele se perdeu. Quando Deus é deixado do lado de fora da vida, o prazer se torna frustração, escravidão e às vezes morte. Ele tem que enfrentar a realidade. Olha o versículo 17. Ele, porém, caindo em si, disse, olha só, parece que até o momento ele estava fora de si. É o que o pecado faz na vida da pessoa. Parece que a pessoa fica meio mentalmente ali insana, porque ela toma decisões absurdas. Ele mudou de ideia sobre si e sobre a situação que ele estava vivendo. O que levou ele a fazer isso? Já parou para pensar? Claro que a situação que ele estava vivendo era uma situação indigna, mas até aquele momento ele estava seguindo o plano dele. Olha o que ele percebeu. Verso 17. Ele, porém, caindo em si, disse, quantos empregados de meu pai têm fartura de comida? E eu estou aqui passando o quê? Fome. Olha só, nesse momento de dificuldade, ele percebeu que o pai era um homem generoso e justo, porque ele tratava muito bem quem? Os empregados. A bondade de Deus o levou ao arrependimento. É o que diz Romanos capítulo 2, verso 4. Olha lá comigo, Romanos capítulo 2, verso 4. Olha o que diz. Ou desprezas as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, ignorando que a graça de Deus te conduz ao arrependimento. Olha só, bondade, a graça de Deus que nos leva ao arrependimento. E isso levou esse rapaz a pensar. E aí a bondade de Deus levou a um arrependimento sincero. Olha o versículo 18. Vou me levantar, irei até meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Ele decide voltar para a casa do pai. Ele reconhece que pecou contra Deus e contra o pai. E ele reconhece que não é digno de ser chamado filho. Olha o versículo 19. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Trata-me como um dos teus empregados. Olha só. Pensa comigo. Filho mais moço, né? Mais novo. Ele praticamente disse para o pai que queria a morte dele, queria só os recursos. Ele foi para um lugar longe. Ele gastou todo o dinheiro. Ele trouxe vergonha para o pai, vergonha para casa, né? Vergonha para as pessoas da vila onde ele morava. Mas ele chegou no fundo do poço. Ele chegou numa situação que ele não tinha nem o que comer. Era praticamente um trabalho escravo. E na bondade do pai, ele pensou, puxa, meu pai é generoso, é bondoso com aqueles que trabalham para ele. Ele dá pão, em fartura. Se ele trata assim os servos, ele vai me tratar bem. Ele vai me aceitar de volta. Olha só. E aí nós vemos que houve um arrependimento sincero. Houve uma mudança de pensamento, de ideia. E aí leva ele à confissão do pecado. Olha, verso 20. Ele vai ao encontro do pai. Você percebe que o arrependimento sincero leva a uma ação. Leva à confissão. E aí o pai o recebe, verso 20. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. Né? O pai, muito emocionado, né? Recebeu ele, mas mesmo assim ele queria tirar aquele peso, ele queria ficar com a consciência tranquila. Verso 21 ele fala, e o filho disse, pai, pequei contra o céu, ou seja, pequei contra Deus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Olha só. O arrependimento verdadeiro leva à ação de confissão do pecado e pedido de perdão. É verdadeiro isso que ele está fazendo e ele é aceito por seu pai. O filho mais moço que estava perdido, ele resolveu voltar para casa, mas ele se arrependeu dos seus pecados, confessou o seu pecado e foi perdoado. Lembra que o filho mais novo aqui, ele representa ou ilustra os publicanos e pecadores. Então, mas ele também representa todos aqueles que reconheceram a sua situação de pecadores perdidos, que se arrependeram dos seus pecados e pediram perdão a Deus.
e foram perdoados e aceitos pela fé no Senhor Jesus Cristo. E você, já foi perdoado por Deus através de Jesus? Segundo personagem, o pai. Lucas capítulo 15, versículos de 20 a 24. O pai encontrou o filho. Ele o perdoou. Encontrou o filho e o perdoou. Olha verso 20, o que ele fala. Fala que o pai o viu, e viu de longe. E fala que ali ele já se encheu de compaixão. E aí devia ser um senhor, e ele correu ao encontro desse filho. E quando ele chegou perto do filho, ele lançou-se ao seu pescoço, abraçou e beijou. O filho nem conseguiu falar e o pai já demonstrou o seu amor. Porque o fato dele voltar para casa já significava que ele havia se arrependido e que ele queria viver ali junto com o pai. É interessante, né? Hoje, como igreja, nós não seguimos a lei de Moisés a risco, né? Nós não somos Israel, porque olha se nós fôssemos Israel. Olha o que acontecia com um filho desobediente que envergonhava a família e a vila onde morava. Olha Deuteronômio capítulo 21. Deuteronômio capítulo 21. Olha o que acontecia com o filho desobediente. Deuteronômio, capítulo 21, versículo 18. Se alguém tiver um filho teimoso e rebelde, que não obedece às ordens do pai nem da mãe, e que ainda que o castiguem, não lhe dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da sua cidade, à entrada do lugar onde moram, e dirão a eles: este nosso filho é teimoso e rebelde, não obedece às nossas ordens, é um libertino e bêbado. Não era a criança, né? Era já um jovem, porque aqui fala que ele vivia uma vida similar ao filho mais novo, sem limites, e também era bêbado, né? Então, todos os homens, verso 21, todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte. Assim exterminarás o mal do meio de ti. E ao ficar sabendo disso, todo Israel temerá. Ufa! Ainda bem que nós não somos Israel. Nós vemos ali como esses filhos desobedientes eram tratados, né? E aí, aquela passagem, aquele mandamento que fala sobre honrar pai e mãe para que os seus dias se prolonguem, aqui estava sendo executado, né? Mas nós vemos que o filho mais novo, quando ele é recebido ali pelo pai, o pai corre para abraçá-lo, porque nós vemos aqui um risco de apedrejamento, um risco de morte. O filho poderia ter sido morto por apedrejamento. Realmente o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós não merecemos o perdão de Deus, mas Ele nos perdoou em Cristo Jesus. O sacrifício de Cristo na cruz pagou o preço pelos nossos pecados e foi aceito por Deus. Por isso, né? Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. A graça é um favor que nós não merecemos. E ela foi ali nos oferecida através do sacrifício de Cristo na cruz. E a salvação ela é por meio da fé. E ela vem de Deus. A salvação, a fé, não vem de nós. É um dom de Deus. Aquele rapaz realmente merecia a morte. Ele não merecia o perdão. Mas nós vemos que esse pai é um pai bondoso. É um pai misericordioso. É um pai que recebeu o filho e o perdoou. E também cuidou dele. Quando o filho chega, a aceitação pelo pai ela é imediata e ela é completa. Não há um processo. Na hora, ele recebe o filho. Percebe que tudo que o filho foi atrás, quando ele foi embora, era para viver os seus sonhos, seguir o seu coração, viver longe do pai, viver longe de regras. E ele não encontrou isso naquele lugar. Ele esbanjou um pouco, foi passageiro e não trouxe consequências boas. Mas quando ele volta para a casa do pai, ele vai encontrar tudo o que ele estava buscando.
Só que ele estava buscando no lugar errado. O lugar certo é na casa do Pai. É junto de Deus. Versículo 22. Mas o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu. A melhor roupa. Você imaginou como esse jovem chegou em casa? Ele estava cuidando de porcos. Ele estava pobre. Ele estava numa situação onde as roupas dele talvez eram similares à de um mendigo. Talvez pior, porque nem pedir esmolas ele podia pedir. Ele estava numa situação terrível. Segundo John MacArthur, no século I, todo chefe de família rica tinha uma roupa especial como essa. Então, essa roupa que foi dada para o filho provavelmente era a roupa do pai. Era uma roupa muito boa. Ou uma roupa que o pai preparou, já pensando quando o filho voltasse ele teria aquela roupa. Significa roupa de primeira. Era uma roupa somente que pessoas ricas possuíam. E o pai ainda disse: ponde-lhe um anel no dedo. Esse anel significava filiação. Ou seja, que o pai estava aceitando o filho de volta. Não era somente para passar a noite, não. Ele deu o anel, que também significava, era um símbolo de autoridade. Com aquele anel, o anel da família, ele poderia fazer negócios, ele poderia representar a família em muitos lugares. Então o pai está mostrando que este é meu filho e ele é aceito por nós. E por último, sandálias nos pés. Talvez você pense, né, sandália, né, um calçado. Para nós hoje é algo, né, é até fácil, né, comprar. E aí nós vemos que era algo altamente significativo. Por quê? Era um simbolismo de aceitação do pai. Lembra que o filho pediu: eu não sou digno de ser chamado de filho, né? Me trata como um dos seus servos. Então, empregados e escravos caseiros costumavam andar descalços. Só os patrões e os filhos deles andavam calçados. Então, por isso, era um gesto muito importante, principalmente naquele momento, esses presentes, era a reintegração total e imediata do filho para a família. Aquele ex-rebelde agora, ele é um privilegiado por estar na casa do pai. Tudo aquilo que ele buscou fora foi passageiro, ele sofreu muito, mas ele encontrou aquilo que ele buscava dentro de casa, na casa do pai. E o pai fez uma grande festa. Verso 22, ele fala: trazei também o melhor bezerro e matai-o, comamos e alegremo-nos. Uma celebração extraordinária, era algo que ele tinha que fazer. Foi um grande evento. E esse novilho era reservado apenas às ocasiões mais especiais, uma grande celebração. Como hoje, se um filho seu, né, fosse casar, você procura usar o que? A melhor roupa, né? Então, é um grande momento para esse pai, ele está muito feliz. O motivo da comemoração, verso 24, ele fala: porque este meu filho estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. Então o pai, ele faz essa grande festa e ele mostra por que ele fez esta festa, né? E aí ele, verso 24, né? Porque este meu filho estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Quem chegasse poderia participar dessa grande festa, porque o filho que havia se perdido foi achado. Aquele que estava morto reviveu. Celebração. Nós vemos que as duas parábolas que Jesus conta antes dessa, da ovelha perdida e da dracma perdida, quando ela é encontrada, é uma grande festa e simboliza, ilustra uma festa que há no céu quando o pecador se arrepende. E aqui, esse jovem, ele simboliza um pecador que se arrependeu. Porque este meu filho estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. Essa é a experiência espiritual que todo pecador que vai ao Pai pela fé em Jesus passa. Verso 24 fala que ele estava perdido. E Jesus, João 14,6, ele vai falar: eu sou o caminho.
todo aquele que está perdido, ele encontra o caminho em Jesus, o caminho para o Pai, o caminho para a casa do Pai. Esse rapaz também, ele era ignorante, ele estava ignorante no sentido de saber a verdade, ele estava seguindo o seu caminho. Disse que quando ele caiu, caindo-se em si, puxa, meu Pai é bondoso. Em João 14,6, Jesus fala, eu sou a verdade. Ele é o único caminho e ele é a verdade. E por último, ele estava morto, como o Pai falou, estava morto e reviveu. Verso 24, Jesus, João 14,6 fala, eu sou a vida eterna. Só há uma maneira de chegarmos ao Pai Celestial. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai. Ou ninguém vai ao Pai. Ou ninguém vai à casa do Pai, a não ser por mim. Para ir ao Pai, é necessário se arrepender e crer em Jesus como único e suficiente Salvador. Você já voltou para a casa do Pai? É tempo de voltar. Lembra que o Pai nessa parábola representa Deus, que recebe e perdoa todo pecador que se arrepende. Assim, fica claro para publicanos e pecadores que estavam ouvindo a mensagem, puxa, nessa história, né? Aquele que estava longe, vivendo uma vida sem limites, carnal, longe de Deus, fazendo coisas erradas, ele se arrependeu e o Pai o aceitou, ele foi perdoado. Eu também posso. Então você imagina naquele momento, publicanos e pecadores ouvindo e sabendo que eu posso ser aceito por Deus pelo arrependimento e fé em Jesus. Então hoje uma pessoa ela é recebida e perdoada por Deus somente se for através do arrependimento e fé em Jesus Cristo. Por último, o último personagem, o filho mais velho. Lucas capítulo 15, dos versículos 25 até 32. Até o momento você percebeu que Jesus, ele focou a atenção no filho mais novo, publicanos e pecadores, falou sobre o Pai, Deus, só que agora ele vai voltar a atenção no filho mais velho, né? Verso 11 ele fala, certo homem tinha 2 filhos. Lembra que o filho mais velho ele é representado pelos fariseus e escribas. E pelo que parece, Jesus ele vai contar essa parábola justamente para eles, para que eles pensem na sua atitude. Eles não têm interesse algum pela alegria de Deus e nem quando o pecador se arrepende. Então, o filho mais velho, verso 25, ele voltou para casa. O filho mais velho estava no campo. E quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Se fôssemos comparar o filho mais novo com o filho mais velho pareceria o quê? Um santo. Porque ele era trabalhador, ele não envergonhou sua casa e nem seu pai, e nem a vila. É um cidadão exemplar, não é? E aí ele vê a dança, a música, e ele pergunta, foi falado que o irmão dele voltou e o pai matou ali o melhor bezerro porque o irmão voltou são e salvo. Fala, seu pai está feliz da vida. Então ele fez essa festa. E aí quando ele ouve isso, ele vai revelar o que está no seu coração. Porque até o momento ele é exemplar, né? E aí ele vai revelar o seu coração. E em primeiro lugar, ele revela o que não está lá no seu coração, a falta de amor pelo Pai. Olha o versículo 28. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o Pai procurava conciliá-lo. Ele se indignou com quem? Com o Pai. Ele ficou irado com o Pai. Era uma ira pecaminosa. Há uma ira que ela é contra o pecado. Mas essa ira era uma ira pecaminosa porque ela era contra o Pai. Porque o Pai fez a festa para o irmão e não fez para ele. Então, e ele também não amava o Pai porque ele não compartilhava da sua alegria. Mesmo assim, o Pai vai ao seu encontro. Nessa parábola, o Pai ilustra Deus, né? Então, vemos que o Pai vai ao encontro do filho que estava perdido, o aceita, o perdoa, mas ele também vai ao encontro do filho mais velho para trazê-lo, para participar, para entrar na alegria. Mas ele não entra.
Em segundo lugar, isso está no seu coração, hipocrisia. Porque ele passava a ser uma pessoa exemplar ali, trabalho, né? Mas, na verdade, era apenas aparência. Era uma capa. Era uma máscara. Ele estava servindo o pai buscando algo em troca. Olha o versículo 29. Ele, porém, respondeu ao pai: há tantos anos te sirvo e nunca desobedeci a uma ordem tua. Mesmo assim, nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com meus amigos. Ele estava servindo ao pai, buscando algo em troca, né? Reconhecimento, né? Ele fala: nunca te desobedeci, né? Nenhuma ordem, e nunca ali me deu um cabrito. Mas ele fala desse cabrito para celebrar, não junto com o pai, mas para celebrar junto com os amigos. Percebeu aí algo similar com o que fez o filho mais novo? Ele pegou todo o dinheiro e ele foi para longe para gastar, talvez com os amigos, mas para seguir os seus prazeres. E aqui é a mesma coisa. Ele está ali junto, mas ele está querendo algo em troca de Deus, como muitas pessoas hoje fazem, né? Eles ficam ali perto, né? Querendo ali apenas algo. Nós vemos também algo que falta nesse filho mais velho, falta de amor ao próximo. Versículo 30. Ele está bravo, né? Chegando, porém, este teu filho, olha só, esse teu filho, ele nem chama o meu irmão, ele apenas fala esse teu filho. Ele não se alegrou com a volta de seu irmão. Na verdade, ele não tinha noção dos seus próprios pecados. Ele se achava justo aos seus próprios olhos, não é? Porque aí ele começa a falar sobre o pecado do irmão, né? Ele fala: chegando, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com prostitutas, mataste para ele o melhor bezerro, né? Ele é um pecador e aí? E o Senhor está dando para ele o melhor, né? Similar àquela oração em Lucas, onde sobem o fariseu e o publicano para orar, e o fariseu ele começa a orar de si para si mesmo, ou seja, que a oração dele não está indo para Deus, mas ele começa a falar aquilo que ele fazia, e ele se compara, ele fala: eu não sou igual a esse publicano, esse pecador, né? E aí fala que no final ele saiu humilhado, e o publicano, que quando vai orar, ele nem consegue olhar para o céu, mas ele bate no peito, ele fala: tem misericórdia de mim, pecador, e fala que ele sai daquele lugar exaltado. E aqui, esse filho mais velho, representado pelos fariseus, que achavam que seguiam a lei à risca, o pai representando Deus, e o filho mais moço representando o próximo. Você percebe que ele já quebrou ali os dois maiores mandamentos: amar a Deus com todas as suas forças, com toda a sua mente. Ele não está amando a Deus porque ele não está se alegrando com Deus, ele está irado com Deus, e ele não consegue amar o seu próximo. E aí o segundo mandamento, semelhante a este, é amar o próximo como a ti mesmo. Ele está bravo e não está alegre porque o irmão voltou. E aí o pai responde, verso 30. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. O pai ali, ele está respondendo ali ao filho. Lembra que ele foi atrás do filho para fazê-lo entrar, para participar da festa, mas ele está irado. Então o pai mostra que a alegria dele já está na presença do filho, porque o filho está sempre junto com ele. E ele também fala que tudo que é dele é do filho mais velho, porque quando ele fez a divisão ali da herança, tudo pertence agora ao filho mais velho. Mas ele não percebe isso, né? E aí o pai explica o motivo da festa. O pai nem precisaria explicar, mas ele quer deixar tudo claro. O pai explica o motivo da festa, verso 31. Entretanto, mas era justo festejarmos e nos alegrarmos, pois este teu irmão estava morto e reviveu. Havia se perdido e foi achado. Ele coloca a explicação, o motivo da alegria, e que era o mesmo motivo da alegria que deveria estar no coração desse irmão mais velho. Então, o filho mais velho não entrou na casa e não se alegrou com o pai e nem com o filho. Nós vemos até esse momento, Jesus contou a parábola até aqui, mas dá a entender que esse filho, ele não entrou, mas fica no ar ali um chamado para esse irmão mais velho para se arrepender também e entrar e festejar.
Lembra que o filho mais velho aqui representa os fariseus e escribas. Jesus contou essa parábola justamente para eles. 15, verso 2, fala: mas os fariseus e os escribas o criticavam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Eles estavam criticando Jesus porque os pecadores estavam se arrependendo, estavam indo para Deus através de Jesus. Eles criticavam Jesus porque ele recebia os pecadores e publicanos. Eles não estavam se alegrando pelo fato deles estarem se arrependendo e indo para Deus. Infelizmente, esta é a situação de muitas pessoas que se dizem religiosas hoje. Elas não se alegram com Deus, com as coisas de Deus, com aquilo que Deus se alegra, e nem com aqueles que se arrependem e creem em Jesus como Salvador. Infelizmente, isso acontece. Então, nós chegamos ao final da nossa parábola. Nós vemos o filho mais novo, o pai e o filho mais velho. Agora, algumas aplicações do nosso texto para nós. Lembrando que a mensagem central dessa parábola era mostrar a alegria de Deus quando um pecador se arrepende, mas também o contraste entre os fariseus que não se alegravam com Deus e nem com aqueles que estavam se arrependendo. Primeira aplicação: Deus recebe e perdoa qualquer pessoa que se arrepender e crer em Jesus como Salvador. Nós vimos que Deus é perdoador, Deus é bondoso, Deus é misericordioso. E qualquer pessoa que se arrepender e crer em Jesus, ela é aceita, perdoada por Deus. Isso inclui o pai de família. Você que está agora me ouvindo, me assistindo, aqui nós vimos que, é claro, qualquer pessoa, geralmente os pais, né, são fortes, trabalhadores, homens que merecem grande honra, mas são pecadores e precisam se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus para serem aceitos e perdoados por Deus. As mães também, elas são amáveis, elas conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo, são capazes, mas também precisam se arrepender e crer em Jesus como o único e suficiente Salvador para serem aceitas e perdoadas por Deus. Assim como o filho. O filho também precisa se arrepender e crer, independente da idade. É necessário, principalmente o pai, que ama seu filho, ensinar o caminho do Senhor, instruir seus filhos para que eles possam entender, crer e receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não existe pecado que Deus não perdoe, né? Nós vimos que o filho envergonhou o pai, praticamente disse que queria o pai morto, mas o pai perdoou. Então não existe pecado, não existe situação que Deus não mude, não existe pecado que Deus não perdoe. Jesus Cristo morreu na cruz por todos os seus pecados. Se arrependa e creia. Segunda aplicação: devemos nos alegrar quando um pecador se arrepende e crê em Jesus. Por quê? Porque no céu acontece uma festa quando um pecador se arrepende dos seus pecados. Lembra da ovelha perdida? Quando o homem achou, ele fez uma grande festa e Jesus falou: olha, no céu também tem uma grande festa quando o pecador se arrepende. A mulher que perdeu a dracma em casa, quando achou, ela chamou as amigas, as vizinhas e fez uma festa. E Jesus falou que havia uma festa no céu entre os anjos, diante dos anjos de Deus, quando o pecador se arrepende. O pai também, quando o filho voltou, ele o recebeu, perdoou e fez uma grande festa também. É necessário que eu e você também festejemos, que possamos celebrar quando alguém se arrepende. Não siga o irmão mais velho. Não viva para você. Se alegre com aquilo que alegra a Deus. E viva em comunhão com aqueles que amam o Senhor. O filho ali, mais velho, decidiu não participar. Mas
Participe. Convido você a se alegrar quando o pecador se arrepende. Terceira aplicação. O arrependimento verdadeiro é seguido por confissão e pedido de perdão. O arrependimento verdadeiro é seguido por confissão e pedido de perdão. O filho percebeu que pecou e se arrependeu e confessou seu pecado para o pai. Mesmo quando ele chegou lá, né, o filho mais novo, e o pai o abraçou, beijou, em seguida, verso 21, fala que ele, pai, pequei contra Deus, contra o céu e contra o Senhor. Não sou digno de ser chamado seu filho. E o pai o perdoou, mas ele foi um arrependimento verdadeiro, porque todo arrependimento verdadeiro, ele leva a uma ação. O arrependimento verdadeiro é seguido por confissão e pedido de perdão. Não se engane, não caia nessas frases ditas por aí. O tempo cura todas as feridas. Não caia nessa fantasia. O tempo vai passando, o muro vai aumentando. Já viu uma construção? Ela é rápida, né? Quando você tem os recursos. Você passa um dia, de repente sobe um muro, sobe outro muro, vai subindo a casa, bate a laje. Quando você vai ver, tem o portão e para entrar é necessário apertar a campainha. Mas enquanto está só o terreno, o campo está aberto para conversa. Então não espere o tempo passar. Resolva logo a situação. Não espere para amanhã. Faça hoje. Confesse e peça perdão. Este é um ingrediente que é indispensável para que o relacionamento esteja saudável. Quarta aplicação. Devemos ter um coração perdoador. Nós vemos que o pai perdoou o filho. Claro que o pai ali representa Deus, mas a Bíblia nos chama a imitar a Deus. Então nós vemos que mesmo o filho querendo a morte do pai, envergonhando o pai, ele confessou o seu pecado e o pai perdoou. Eu e você também temos que perdoar aqueles que nos têm ofendido. Para muitos, perdão é um sentimento, mas nós não encontramos essa verdade nas Escrituras. Porque o perdão, se fosse sentimento, quando você está bem, você perdoa. Quando não está bem, aí não perdoa. Alguém vai falar que é uma decisão. Realmente, você tem que tomar a decisão de perdoar, né? Mas é mais do que isso. Perdoar é obedecer à palavra de Deus, é obedecer a Deus, é viver a vida cristã. Olha o que diz Efésios capítulo 4, verso 31. O apóstolo Paulo fala assim: pelo contrário, sede bondosos e misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Então ele fala que a nossa ação ou reação para aquele que nos tem ofendido é tratar com bondade, com misericórdia, ou seja, compaixão, similar ao que o pai tratou o filho. E aí ele fala para perdoar uns aos outros. Perdoai-vos uns aos outros. Por quê? Aí ele fala, assim como Deus vos perdoou em Cristo Jesus. O perdão para o cristão não é um sentimento, não é uma decisão, mas é obediência. Perdoar é obedecer a Deus. Quem não perdoa está desobedecendo a Deus. Nós somos chamados a viver a vida cristã. Não aquilo que nós achamos, mas aquilo que diz a palavra de Deus. Aquilo que é para nós. Imitar ao Senhor. Devemos ter um coração perdoador. Porque nós vimos nessa passagem. Aquele rapaz, o mais novo, ele foi perdoado por Deus. Por último, a última aplicação, nós vimos nesse texto que Deus é bondoso e misericordioso. Olha comigo Salmo 3. Salmo 3, versículo 8.
um convite ao louvor pela graça divina. Olha, Salmo 103, verso 8 diz: O Senhor é compassivo e misericordioso, demora para irar-se e é grande em amor. Verso 9: Não acusará perpetuamente, nem conservará sua ira para sempre. Não nos trata de acordo com nossos pecados, nem nos retribui segundo nossas transgressões. Pois seu amor para com os que o temem é grande, tanto quanto o céu se eleva acima da terra. Como o Oriente se distancia do Ocidente, assim ele afasta de nós nossas transgressões. Verso 13. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. O Senhor é bondoso. E o que levou aquele rapaz, o filho mais novo, a se arrepender, a voltar para casa? Quando ele estava ali naquela situação, trabalhando com os porcos, passando fome, ele se lembrou como o pai tratava os seus servos. Eles tinham pão com fartura. Ele viu que o pai era generoso e justo. E ele falou: se o pai dele tratava assim os servos, como iria tratar ele como filho? Lembre-se, Deus é bondoso e misericordioso. Que Deus abençoe sua noite e coloque essa palavra em prática na sua vida. Seja uma bênção, principalmente na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na faculdade, nos seus relacionamentos. Use este momento agora para ser uma bênção. Que Deus te abençoe, que Ele trabalhe em você e através da sua vida. Te amo, te louvo e te adoro. Glória ao teu nome em toda a terra. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome, glória ao teu nome em toda a terra. Cristo, eu te amo, te louvo e te
ao teu nome em toda a terra. Glória ao teu nome em toda a terra.